7 horas mais 30 minutos e aqui o nosso consultor de segurança, grande Tá, meu amigo. prazer revê-lo, satisfação. A mulherada está acordando, está antenada com o que está acontecendo e cada vez mais a gente consegue perceber que os números, apesar das mulheres estarem aí se precavendo, fazendo cursos de defesa pessoal, os números contra a mulher, os feminicídios e outros tipos de crimes estão crescendo assustadoramente nesse país. Estael, a sua análise. Bom dia, meu grande amigo. Bom dia a todos. De fato, Tiago, os números da violência contra as mulheres são alarmantes, né? Na verdade, continuam sendo alarmantes em nosso país. Trouxemos hoje, Tiago, um espelho do infográfico do 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O anuário, ele é uma pesquisa, é um periódico publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e essa pesquisa, ela nos traz dados confiáveis acerca dos números da violência, né, dos indicadores da violência e da segurança pública no país. Vamos ver, então, portanto, esses dados. Olha aí. Tiago, está aqui, este é o espelho do infográfico. Convido você, junto comigo, a analisar esses dados. Vamos iniciar pelo feminicídio, assim como falado por você. Perfeito. E o que temos, né? Em 2018, essa é uma publicação em 2019, mas os dados refletem em 2018. Exato. Perfeito. Vamos então, lá. Feminicídio, 1.206 casos registrados no Brasil, né, de feminicídio, um crescimento de 4%, e o que é que nos assusta, né? É a afirmativa que, destes números, 88,8% dos casos, e esses casos, os autores foram o companheiro ou os ex-companheiros, né? E aqui nos pesa, Tiago, aquela certeza da covarde cultura machista, né? O homem que tem a mulher como sua propriedade, né? Se a mulher não pode ser dele, não poderá ser de mais ninguém. E assim as mulheres estão sendo assassinadas. E a gente tem aí a separação por conta da faixa de idade. Sim. Né? A gente tem o ápice da mortalidade, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que se dá aos 30 anos. Exato. Né? Digamos que podemos dizer assim, na flor da juventude. Exatamente. Né? E aí você tem aí um aumento considerado, né? 29,8% entre 30 e 39 anos. A gente tem outras faixas também. Pois é, 28,2% entre 20 e 29, 18,5% entre 40 e 49. E detalhe muito importante, 61% são negras. Exato. E mulheres com pouca ou nenhuma escolaridade, né? Isso é uma realidade, né? E aí esta pesquisa, assim como outras do Fórum, afirmam isso. Um outro dado é acerca da violência doméstica, tá? Então tem esse número, pouco mais de 263 mil casos de lesão corporal, e isso reflete que foi registrado um caso a cada 2 minutos no Brasil em 2018. O que, de certa forma, no final, quando não se combate isso que está aqui, acaba gerando isso aqui. Verdade. Exatamente. Uma coisa está ligada à outra, sim, né? Sim. E aqui também um crescimento de 0,8%. E, por fim, a questão da violência sexual, tá? Tem aqui um número de pouco mais de 66 mil casos, né? Esse foi o maior registro, 2018. Teve o maior índice deste registro, né, de violência sexual, e algo que nos deixa entristecidos é que 53,8% destes casos a vítima tinha até 13 anos, então crianças, né? O dado ainda afirma que 4 meninas de até 13 anos foram estupradas por hora no Brasil em 2018. Os dados são assustadores de fato, e isso sem falar que a gente tem que contar aí com as tais subnotificações. Sim, não é? Sim. Casos que não chegam até a polícia. Certamente. Aqueles casos que as mulheres se sentem refém daquela situação. Isso é uma verdade. E acabam não se libertando disso, Isso né? é uma verdade. Mas olha, por falar em libertação, né? Falar em libertação, a violência de fato tem mudado o comportamento das mulheres. Pelo menos aqui em Maceió, é grande a procura por técnicas e artes marciais para se defender em casos de agressão, principalmente dentro de casa, como nós mostramos aqui nesses dados. E foi conferir tudo de perto foi a repórter Maria Maciel, que visitou inclusive uma aula aqui na capital com o próprio Estael e vai mostrar pra gente. É cada vez maior o número de mulheres que começam a treinar artes marciais ou aprender técnicas de defesa pessoal. E o motivo é um só: o crescimento da violência. Na academia tem bastante mulheres praticando, né? E a maioria delas vem visando isso, essa autodefesa, esse controle, né? Que a arte marcial proporciona. Muitas já passaram por situações de violência? Algumas, né?
Dentro de uma questão que a gente ensina na aula é você saber onde você se colocar, na rua, no show, evitar essa facilidade para o agressor. A Saniele começou a fazer jiu-jitsu há 4 anos para perder peso, mas com o tempo percebeu outros benefícios do esporte. Hoje ela domina algumas técnicas de defesa pessoal. Eu comecei a ter mais autocontrole, disciplina, foco e mais responsabilidade. E comecei também, consequentemente, a perder peso com mais facilidade. O professor Reginaldo mostra algumas técnicas que podem ser usadas no dia a dia para desestabilizar o agressor, como a alavanca, o giro. Nesta, o agressor cata o cabelo da mulher, né? E aí ela gira e aí provoca uma torção na altura do cotovelo. E essa outra técnica utilizada em casos de tentativa de estupro. Nos casos de estupro, assédio, é muito complexo que a mulher consiga sair dessa posição, né? O agressor mais forte por cima, mas a técnica mostra que ela consegue raspar e aí depois ela consegue finalizar com o chamado armlock. Alavanca, giro. Será que é preciso ser uma lutadora de artes marciais para aprender técnicas de defesa pessoal? Eu nunca fiz nenhuma aula e vou mostrar para vocês que é possível sim, qualquer mulher aprender a se defender numa situação de risco. Vamos ver? O agressor agarra no seu braço utilizando os 2 punhos, tá? E aí ele emprega a força nessa catada esperando que você saia, vai medir força. Então tenta puxar o braço, você não vai conseguir, tá? O correto aqui é que você faça uma alavanca. Fecha o teu punho, tá? Pega no punho com a outra mão. Você vai agora estourar essa pegada no lado mais frágil. Utiliza a flexão do cotovelo e estoura a pegada. Energia, 1, 2, 3, perfeito. Pois é, a técnica foi mais fácil do que eu imaginava. Mas é preciso muito treino, viu? Até ter segurança para encarar uma situação real. O consultor de segurança e professor de karatê, Stael Santos, explica que essas técnicas podem ser utilizadas em situações de perigo. Temos visto, muitos casos de assédios, estupros, a questão da violência doméstica, né? No 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi apontado que a cada 2 minutos uma mulher sofre violência doméstica no Brasil, né? Foi registrado 180 casos de estupro no Brasil por dia. Então estes são casos que a mulher, tendo uma noção de defesa pessoal, ela conseguirá sim sair, se livrar, se defender de situações como esta. E se engana quem acha que defesa pessoal depende de força, tamanho. Bem aplicada, bem treinada, bem condicionada. Como eu falei, a arte marcial te dá um autocontrole, uma confiança. E ela tem como sim, de fato, sair de qualquer agressão. Seja na tentativa de estupro, ou um agarramento, ou um assédio, num ônibus, na rua. Ela se torna uma pessoa muito mais confiante e muito mais poderosa, podemos dizer assim. Doeu até aqui, só de ver, viu, Stael? Não precisa ser profissional em luta, né? Não, a defesa pessoal é para agir deste modo, né? Que sejam movimentos práticos, objetivos, circulares, torções. Então qualquer pessoa que tenha o mínimo de base de arte marcial, ela consegue iniciar. Isso foi bem mostrado aí quando eu ensinei a Maria, né? Bacana. Olha, o Stael vai continuar aqui conosco em outro momento. Vamos buscar a sua participação, viu, Stael? Claro. Naquele caso do casal que foi mantido em refém dentro da sua própria residência. Certo. Veja a que ponto nós chegamos, tá? Exato. Mas daqui a pouquinho você volta aqui com a gente ao vivo, tá bom?